Olá, vamos começar agora uma série de algumas aulas sobre as perspectivas chamadas perspectivas cilíndricas ou também chamadas de paralelas. Na verdade, essas perspectivas, né, são um recurso gráfico que nós utilizamos para apresentarmos objetos ou elementos espaciais ou componentes espaciais ou mesmo edificações, dando a ilusão de uma terceira dimensão, né? Elas não representam o olhar humano, né? E não representam também o olhar, vamos dizer assim, da câmera fotográfica. As perspectivas cilíndricas ou paralelas que utilizamos em arquitetura são normalmente aplicadas a tipos específicos de espaços que querem ser demonstrados, né? Então nós temos em arquitetura três tipos de perspectivas paralelas que utilizamos. Nós utilizamos a perspectiva militar, né? Nós utilizamos a perspectiva cavaleira e utilizamos a perspectiva isométrica. São três tipos diferentes, né? Semelhantes, mas diferentes nas suas aplicabilidades. Cada um desses tipos, né, é aplicado a uma determinada situação espacial que se quer demonstrar. Ok? Portanto, espero encontrá-los nas próximas aulas a respeito dessas perspectivas. Até lá, então. Olá, começamos então nossas aulas sobre as perspectivas cilíndricas. Então, como dizia, né, as perspectivas cilíndricas, né, elas têm, né, essa denominação, por serem linhas também paralelas, elas vão trabalhar com paralelas, um cilindro é gerado por linhas paralelas, vamos dizer assim, né? E elas ajudam na representação de diversos componentes arquitetônicos, né, que necessitamos representar. São perspectivas que têm, vamos dizer assim, tarefas definidas dependendo do que se quer e como se quer representar o objeto arquitetônico, né? Normalmente, nós utilizamos três tipos de perspectivas cilíndricas: a perspectiva militar, a perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica. Dentre essas três perspectivas, né, cada uma delas vai ter sua aplicação mais importante, né? A perspectiva militar seria uma perspectiva que vai se aplicar a partir do desenho de uma planta, né, de uma planta baixa, né, e que nós vamos trabalhar com essa planta de uma forma especial. Nós vamos girar essa planta num determinado ângulo para poder, a partir daí, levantarmos a nossa perspectiva, o nosso desenho. A perspectiva militar, né, ao ser desenhada, né, como podemos ver nesse diagrama aqui, a partir de uma planta, né, aqui temos esses três muros, né, esses muros, né, esse muro em C e esses dois muros planos, né? Então, a partir da planta, né, essa perspectiva ela é desenhada, né? Ela é desenhada, né, rotacionando-se a planta num determinado ângulo. Normalmente escolhemos os ângulos que temos nos nossos esquadros, né? E a partir daí levantamos vamos dizer assim, o desenho dessa perspectiva. A perspectiva cavaleira já é um tipo de perspectiva onde predomina a face vertical, onde predominam os planos frontais paralelos ao observador. Na perspectiva cavaleira, né, esses planos paralelos ao observador vão estar sempre desenhados em verdadeira grandeza. Nos desenhos dessa perspectiva, em função dos ângulos que serão adotados, né, será feita uma redução para que o objeto não seja apresentado de uma forma deformada, né, para que visualmente compreendamos esse objeto de uma maneira mais aceitável. Aqueles mesmos elementos que desenhamos agora há pouco na perspectiva militar são desenhados agora na perspectiva cavaleira, né? Dá para perceber que
Aqui temos as plantas, né, dos objetos, né, e a partir dessas plantas, esses objetos são alçados, ganhando a sua terceira dimensão. O terceiro tipo de perspectiva que nós temos, e que utilizamos, que vamos explicar aqui, é a chamada perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é um recurso também gráfico que utilizamos, mas é a que mais se aproxima, digamos assim, do olhar do humano, né? E também da câmera fotográfica. É um tipo de perspectiva que também, digamos, ela vai olhar tanto para os planos horizontais quanto os planos verticais, fazendo como se fosse uma têmpera, né, entre essas possibilidades assim, de observação, tanto de elementos horizontais quanto elementos verticais. A perspectiva isométrica também vai trabalhar com uma angulação diferenciada, como a gente pode perceber por aqui, por esse gráfico, né? E os elementos lineares são traçados em verdadeira grandeza. Utilizando a mesma planta que utilizamos nas perspectivas anteriores, né? Os três muros, né? Esse aqui seria o aspecto final de um desenho, né? Dessa planta, alçado na perspectiva isométrica. Foi importante traçarmos essas três perspectivas a partir da mesma planta, do mesmo objeto arquitetônico, né, esse conjunto de muros, né, e traçados a partir da mesma planta, né, do mesmo desenho base, né, para que a gente possa entender exatamente como se comporta cada uma delas, né, e a que se aplica, né, cada uma desse tipo de perspectiva. A militar vai estar privilegiando, digamos, os planos horizontais, a cavaleira vai estar privilegiando os planos verticais e a isométrica vai fazer uma têmpera, digamos assim, entre esses planos privilegiados. Ela vai tratar tanto os horizontais quanto os planos verticais de uma maneira mais equitativa, né? Digamos assim, equilibrada. Okay? Então, esses são basicamente os três tipos de perspectivas que utilizamos em arquitetura. Vale lembrar que a definição do tipo de perspectiva que vai ser adotado, né, depende do que se quer demonstrar. Então, é muito importante entender basicamente como cada uma delas se comporta no desenho final, né, para podermos lançar mão de um tipo ou de outro para poder explicitar o tipo de espaço ou objeto que estamos querendo demonstrar. E é importante lembrar também que essas três perspectivas, elas são trabalhadas em escala, né? Nós desenhamos as perspectivas em escala. Escalas 1 para 100, 1 para 50, 1 para 20, 25, a escala que melhor for representar os objetos que queremos representar. Ok? Então, com isso, fechamos essa apresentação geral dos três tipos de perspectivas que mais utilizamos em arquitetura. E nas próximas aulas faremos um aprofundamento em cada um desses três tipos, né? E também com um pequeno tutorial em cada uma dessas aulas para desenharmos, né, instrumentando, né, como se faz a montagem de cada uma dessas perspectivas. Espero vocês por lá.